Sejam bem-vindos ao filme em Flash. A história começa nas ruas de Paris, onde um homem surge de um bueiro no meio da noite e começa a procurar por um táxi. Ele corre em direção a um veículo, sem saber que seus movimentos estão chamando a atenção de algo que se esconde no subterrâneo. O taxista tenta ajudá-lo, mas é surpreendido quando algo misterioso arrasta o homem para debaixo da terra. Em seguida, somos apresentados a 3 americanos aventureiros, Andy, Brad e Chris, que estão viajando pela Europa. Eles competem entre si, acumulando pontos por cada desafio radical que completam. Quando uma mulher francesa passa por Chris e Andy e é desafiado a pedir o número dela, ele recusa, dizendo que ela não é seu tipo. Seus amigos riem, brincando que ele ainda não flertou com ninguém na viagem. Para mudar de assunto, Andy promete mostrar um desafio tão ousado que deixará todos impressionados. Eles vão direto para o topo da Torre Eiffel, onde Andy começa a fazer cálculos em um caderno. Quando ele puxa uma corda comprida da mochila, seus amigos ficam preocupados, e Brad até se desculpa pelas brincadeiras no trem, dizendo que Andy não precisa provar nada. De repente, ouvem alguém se aproximando da área restrita e se escondem. Uma jovem misteriosa aparece, coloca uma nota no decote e se prepara para pular. Andy sai do esconderijo para impedi-la, mas ela já salta. Ele a segue, confiando na corda que amarrou em sua perna. Seus amigos seguram a outra ponta enquanto ele tenta agarrá-la, mas acaba ficando apenas com seu sapato. A queda é curta, e ela não se machuca, mas Andy bate a cabeça em uma viga ao subir de volta e desmaia. No dia seguinte, ele acorda no hospital. Brad guardou o sapato da garota e Andy pede ajuda para decifrar a nota e descobrir quem ela é. Sua busca leva a uma série de mal-entendidos com os franceses, que ficam irritados com o comportamento dos turistas, exceto por uma senhora que os confunde com mendigos e lhes dá uma moeda. No hospital, Andy mal pode acreditar quando avista a jovem misteriosa passando pelo corredor, vestida com um... Ela consegue até sorrir quando ele diz que quer devolver seu sapato, mas a situação muda quando um médico desastrado abre uma porta bruscamente, fazendo com que a jovem, já machucada, caia novamente. Enquanto ela foge, o médico comenta que ela roubou seu coração. E Andy, sem perceber que ele fala literalmente do órgão, concorda dizendo que entende o sentimento. Seus amigos chegam com boas notícias. Decifraram a nota e descobriram que a garota se chama Sarafene Pigot. Assim que Andy se recupera, ele vai até a casa dela. Quando toca a campainha, ela atende ainda vestida de enfermeira, mas ele nota seus dedos manchados de sangue. Ela pega o sapato de volta, agradece rapidamente e fecha a porta, dizendo que não deveriam se ver novamente. Chris e Brad, que estavam por perto, acham que tudo acabou, mas Andy teme que ela ainda possa tentar se machucar. Ele começa a tocar a campainha freneticamente, até que Sarafene abre, implorando que ele vá embora. Relutantemente, ela marca um encontro para o dia seguinte. No dia combinado, ela chega de bicicleta enquanto os amigos dão últimos conselhos para Andy. No café, tudo começa a dar errado. Ele age de modo desajeitado, e Sarafene suspeita que ele tem expectativas irreais. Quando ela está prestes a ir embora, Andy confessa que está nervoso porque gosta muito dela e se preocupa com sua segurança, especialmente ao lembrar do olhar triste dela naquela noite. Isso parece comovê-la, e ela admira sua coragem ao pular para salvá-la sem pensar. Porém, num tom misterioso, diz que ninguém pode realmente ajudá-la. A situação piora quando um cliente provoca Andy e seus amigos, mal escondidos em outra mesa. Sarafene intervém, mas o valentão ataca Andy, até que ela, com força inesperada, empurra o agressor que voa para o outro lado do corredor. Ela revela mais do que pretendia, deixando Sarafene tão nervosa que ela sai correndo do café. Andy, impressionado com sua agilidade, corre atrás dela. Os dois quase se beijam, mas em um momento de hesitação, ela se afasta e pede que ele pare de procurá-la, insistindo que é para o seu próprio bem. Andy fica arrasado, mas seus amigos tentam animá-lo, dizendo que isso é apenas um jogo para deixá-lo mais interessado. Ele, porém, não acredita nisso e continua preocupado com o bem-estar dela, especialmente depois que Sarafene revelou ser órfã e parecia carregar culpa pela morte dos pais. Determinados a entender a situação, os 3 decidem voltar à casa dela. Desta vez,
A porta é aberta por um homem chamado Claude, que afirma que Sarafine não está, mas se diz um admirador de americanos e os convida para uma festa no clube Dalum, mencionando que ela estará lá. Andy, desconfiado, pergunta sobre o relacionamento de Claude com a garota, mas ele apenas responde que cuida dela. Apesar das dúvidas, Andy não resiste à tentação e arrasta os amigos para a boate. Lá, o segurança barra sua entrada até que mencionam o convite de Claude. Dentro do clube, o ambiente é estranho. Quase não há mulheres e Sarafine não aparece. Preocupado, Chris se oferece para verificar a casa dela novamente, enquanto Andy e Brad ficam no clube. Ao chegar, Chris não obtém resposta, mas uma luz vindo do porão chama sua atenção. Para seu choque, ele encontra Sarafine trancada em uma gaiola. Ela inicialmente recusa ajuda, mas quando Chris menciona que Andy está na festa e mostra o panfleto de Claude, seu comportamento muda drasticamente. Ela pede que Chris pegue a chave da gaiola, pendurada na parede, mas insiste que Andy está em perigo mortal. Quando Chris se recusa a deixá-la sozinha, Sarafine, sem alternativas, o derruba com um golpe rápido, decidida a agir sozinha. Chris acorda trancado na gaiola, com a chave novamente pendurada fora de seu alcance. O porão está vazio, exceto por uma área escondida atrás de uma cortina, de onde vem o som de equipamentos médicos. Ele grita por ajuda, mas ninguém responde. Enquanto isso, Sarafine chega ao clube. O segurança, aparentemente com medo dela, a deixa entrar sem questionar. Ela rapidamente encontra Andy e o avisa que precisam fugir dali imediatamente. Um homem chamado Jack tenta impedi-los, mas Sarafine afirma que Andy é dela e o arrasta para um túnel subterrâneo. Claude, furioso com a falha de Jack, os persegue, sem perceber que Brad está seguindo logo atrás. De volta ao porão, Chris usa suas habilidades para transformar suas roupas em uma espécie de estilingue, conseguindo puxar a chave da gaiola. Assim que se liberta, ele ouve ruídos estranhos vindo da área oculta e decide investigar. Enquanto isso, Sarafine e Andy correm pelos túneis, tentando escapar de Claude. Eles chegam a uma parede com um buraco estreito, e Sarafine insiste que Andy deve passar sozinho. Em um momento de despedida, ele rouba um beijo dela, mas sente suas unhas afiadas, quase como garras, nas suas costas. Ela fica cada vez mais agitada, e com um empurrão, o força a passar pelo buraco, gritando para que ele desapareça. Andy ainda hesita em deixá-la, achando que Claude é a única ameaça. Mas quando a voz de Sarafine começa a se distorcer e ela perde a paciência, atirando tijolos nele, ele finalmente entende que algo está muito errado. No clube, os amigos de Claude também começam a se transformar, tornando-se cada vez mais bestiais. Quando a luz da lua cheia ilumina o rosto de Sarafine, a verdade é revelada. Ela e os outros são lobisomens. Após sua transformação, Sarafine pula pelo mesmo buraco que Andy usou para fugir, desaparecendo na escuridão. Brad chega pouco, depois ainda procurando por Andy, mas não consegue encontrá-la. Enquanto isso, os lobisomens espalham o terror no clube, atacando as vítimas desprevenidas que caíram na armadilha. Chris, Brad e Andy correm desesperadamente em direção à saída, mas o segurança, agora também transformado, bloqueia seu caminho. Trancou-o por fora, e até mesmo removeu a placa falsa. Agora livre, Chris ouve gemidos angustiados vindos do outro lado do porão, e vai para verifique se alguém precisa de ajuda para abrir a cortina. Ele vê um lobisomem aterrorizante em pernas deitado, em uma maca que ainda tenta persegui-lo. A criatura é tão forte que consegue arrastar o cama e todo o equipamento hospitalar como ele avança em direção a Chris. O menino usa alma colher para destrancar a porta mais próxima, e é encontrado com um armário. No entanto, agora o monstro está tão perto que Chris consegue pular a cama virada e escapar pela janela. Brad também tem um encontro terrível nos túneis onde um par de pontos brilhantes o faz curioso, e ele só descobre que é um lobisomem quando é tarde demais. Brad não sobreviveu ao ataque e seu corpo está levado pela correnteza. Ainda no túneis, Andy também entra em pânico quando chega cara a cara com a fera e corre para dentro à direção oposta, chegando a um portão a tempo de fechá-lo. No entanto, a besta é tão poderoso que derruba facilmente a uva inteira, e Andy só pode comprar tempo usando uma barra solta como arma.
Mesmo assim, a fera se recupera rapidamente e morde a perna durante a fuga. O próximo manhã, ele acorda na casa de Sarafene com sentidos muito aguçados. Chris também estão escondidos no quintal e olhando pela janela, enquanto Sarafene está misturando alguns órgãos aparentemente humanos em um liquidificador, jogando pedrinhas na janela. Ele atrai Andy atenção e começa a alertar seu amigo. Mas Sarafene os interrompe por entrando na sala com a bebida. Ela explica a Andy que ele foi mordido por um lobisomem e por isso ele irá tornar-se um também. Rindo, ele pensa que é tudo uma brincadeira até que ele começa a sofrer alucinações terríveis, e Sarafene explica que isso é normal durante a transição. As coisas só pioram quando a mãe dela aparece e ele descobre que ela é um cadáver. Aterrorizado, ele foge pela janela sem perceber, ou melhor em suas habilidades físicas. Ele também não ouve seu amigo chamando e Chris é capturado por Chloe. Andy retorna ao site do clube que é agora lotado de policiais e também várias partes de cada vítima. Ele é horrorizado ao reconhecer Brad quando eles puxam seu corpo do rio, e então ele conhece o inspetor Leuke no delegacia de polícia. Ele descobre que todos os corpos estão sem seus corações, mas não alguém acredita em seu testemunho. Além do mistério com o qual Andy tem que lidar mudanças acontecendo em seu corpo e com seu apetite. Isso inclui a fome para companhia feminina, um instinto que acorda quando conhece Amy Finch. Ela é também um turista americano e concorda em sair para jantar com ele, mas descobre que ele maneiras à mesa estranho Andy permanece em negação, mesmo quando o fantasma de Brado surpreende e sua reação causa o maior constrangimento. Não perceber um detetive que não deixa seu rabo, Andy corre para o banheiro e fala com o falecido Brad, repete Sarafene explicações e também diz que ele mesmo agora é um zumbi condenado a vagar a terra até o lobisomem que matou ele também perece. No entanto, o mais importante no momento é para Andy, abandona essa garota e se tranca antes que a lua apareça no céu. Ignorando teimosamente tudo isso, Andy leva Amy para um passeio no cemitério onde a atmosfera entre eles começa para aquecer. O detetive permanece em seu rabo se esgueirando atrás das lápides com seu cachorrinho. Então Andy se assusta quando ele começa a sentir os efeitos de a lua e deixa a menina no topo-túmulo correndo para se jogar em uma fonte e refrescar seu corpo. Ofendido, ela começa a procurá-lo e então Andy emerge da água em forma de lobisomem, pronta para atacar. Sua Amy corre pelo cemitério e tenta jogue-o fora com perfume escondido em um mausoléu fechado. No entanto, ela o confunde com a sombra do cachorrinho e acaba deixando seu esconderijo na hora errada. Depois de atacá-la, Andy também devora o detetive e nem mesmo seu cachorrinho escapa, acordando em meio a isso caos com os flashes dos jornalistas. Andy é preso pelo inspetor Leuke Revela, que contratou o detetive para siga-o e mostre ao menino como as vítimas de ontem apareceram quando Andy é deixado sozinho no necrotério. Amy abre os olhos dela e começa a xingá-lo. Em breve Brad também aparece e os dois discutem enquanto o delegado ridiculariza a loucura de Leuke Teorias. Ela ordena que o americano seja preso imediatamente, mas Andy já escapou. Quando o inspetor retorna, ele está com Brad e Amy no rua, finalmente se convencendo de que é tudo verdade. Brad diz que a única maneira de se tornar humano novamente é comer o coração do lobisomem que transformou ele e Andy sabe que provavelmente era Sarafene. Nesse momento, a gangue de Cloud apareceu do nada e arrasta Andy para um velho igreja pela força. Descendo para o catacumbas, Cloud explica que seu clã é composto por lobisomens cuidadosamente selecionados para formam uma raça superior. Andy's transformação foi um acidente, mas ele ainda pode se juntar a esse grupo poderoso se ele prova seu valor. Ele o leva para a cela onde Chris está preso e pergunta a ele para arrancar o coração de seu amigo. Quando Andy recusa, Claude avisa que isso vai custar ele seu próprio coração, mas ele permanece firme em sua decisão. Ele de repente ataca Claude confiando em seu novo reflexos para escapar. No entanto, todos eles são lobisomens também. E Andy logo descobre ele mesmo encurralado até a voz de Sarafene chama. Seu nome ela arromba. Aporta logo atrás dele e os dois fogem por ali com Sarafene derramando gasolina ao longo do caminho. Alcançando uma passagem secreta,
Ela joga uma tocha no chão e incendeia todo o túnel antes de pular na água com Andy. Este caminho leva diretamente ao porão de sua casa, onde Sarah Fanny mostra quem está deitado atrás da cortina. Seu nome é Terry e ele é um cientista e também ela padrasto. Não faz muito tempo ele estava prestes a descobrir uma cura para o problema da família condição, mas o primeiro teste deu errado e ela se transformou em uma loba. Sarah Fanny atacou a própria mãe e depois de Terry que não conseguiu escapar o esgoto. Ao acordar, ela se sentiu tão culpada que ela subiu ao topo da torre para se jogar fora. E é assim que ela conheceu Andy. Não demorou muito para que gangue de lobos para verificar se os fugitivos estão lá. Andy foge escada acima enquanto Sarah Fanny tenta atrasar Claude, mas outros logo a seguem para fazer pior. Amy reaparece ainda muito chateado e, portanto, tenta ajudar os lobisomens na caça, mostrando onde Andy está se escondendo. Felizmente, ela não pôde até assobiar com o corpo caindo aos pedaços, e a gangue só vê Andy depois que ele consegue roubar um carro. No entanto, ele cai logo depois e até mesmo causa um efeito dominó, enfurecendo vários motoristas agora perseguidos por dois diferentes grupos. Andy pega uma carona na traseirade, um ônibus para retornar ao porão. Lá ele encontra Sarah Fanny devastada, tentando em vão tentar reanimar o padrasto. Depois da gangue, destruiu o laboratório para fazer as coisas, pior ainda roubaram a substância, que causa metamorfose instantânea, deixando apenas um panfleto para a próxima festa. Sabendo que é outra armadilha, Andy infiltra-se entre os convidados e se transforma desligando a música, avisando a todos que eles estão em perigo. No entanto, Leo que também está em uma festa, e Andy é preso novamente, meio aos aplausos do público, que não acredita em seus avisos. Sarah Fanny está lá fora e vê que o segurança está já bloqueando a saída. A polícia descobrem que estão presos. Assim como o show do Macabre começa, Claude e seu amigo sobem no palco vestidos de monges e revelar uma cruz onde Chris está amarrado. Diante disso, Andy pega um polícia-alarma do policial e atira no gangsters, mas logo é contido. E Luke ordena que todos sejam presos enquanto falsos monges se injetam com a substância. Nem as algemas são o suficiente para conter as feras, quando elas finalmente se revelam e começam atacando todo mundo indiscriminadamente. A base da cruz acaba cedendo e Chris cai em meio ao caos enquanto Sarah Fanny liberta ela mesma do segurança e derruba a porta com uma escavadeira. Respondendo a um pedido de reforços, várias patrulhazos, carros chegam ao mesmo tempo junto com a própria delegada. A cena é bizarro porque o lugar é abandonado igreja, e Chris surge ainda amarrado à cruz, correndo por sua vida como o melhor ele pode. O delegado fica irritado com as superstições e ordens da polícia. Todos entrem agora. Andy ganha outra arma e atira em um dos lobisomens, alertando Sarah Fanny que Chloe conseguiu para escapar. Vários outros foram levados para baixo e um deles é o assassino de Braddock. Finalmente se liberta do armadilha física. Fugindo da polícia, Andy e Sarah Fanny descem para o catacumbas e seguir caminhos diferentes. Luke encontra um lobisomem e foge com o medo caindo pela passagem secreta. Ao delegado não tem a mesma sorte. É devorado junto com sua ajuda. Grita alerta Sarah Fanny. E ela vai para eliminar um dos lobisomens, descobrindo que ela está fora. Demolição no pior momento possível. Sem chance de derrotá-lo em sua forma humana, ela dispara assim que ela encontra um monge caído que ainda tem um seringa. Sarah Fanny decide usá-lo e transforma-se também de frente para o companheiro lobisomem, agora em igualdade de condições. No entanto, Andy não sabe disso quando chega armado e atira nos dois. O outro morre imediatamente, mas Sarah Fanny retorna para sendo humano, e Andy fica horrorizado ao ver o que ele fez. Dizendo que existem não há mais chances de ela pedir a ele, para pelo menos encurta sua dor, e lembra a ele, Quilla estará livre se ele comer seu coração. A polícia chega neste momento, e Andy deixa que cuidem dela. Agora só resta Claude para a gangue ser eliminado. Enquanto procurava o inimigo, Ellie escorrega e cai no metrô trilhas assim que um trem aparece ao redor da curva. Vendo que Claude também é vindo em sua direção, Andy pula assim que eles estão prestes a alcançá-lo. E então o trem atinge o lobisomem. Os passageiros ficam assustados com a colisão.
Eu, maestro, vai dar uma olhada nos trilhos através do vidro, apenas para ser imediatamente a. Fera ataca o próximo carro e todos entram em pânico, ao ver isso coisa, mas logo o efeito da droga passa. Cloud acorda em sua forma humana e começa preparando outra seringa quando Andy chega pela janela e bateia a injeção para baixo com um chute voador. Os dois brigam e Andy vê no Cloud descarregar a marca, que ele mesmo deixou na noite em que foi mordido, e descobre que não foi culpa de Sarafene. Tentando recuperar a seringa, Claude acaba esfaqueando seu rival e tenta correr em direção, apercebendo o tamanho do erro que ele cometeu feito, mas não podia escapar. Andy se transforma e o derruba até o chão, devorando seu coração de meses. Depois ele e Sarafene estão prestes a se casar quando Chris bateu o anel acabou e os dois saltam para recuperá-lo. Vemos então que eles estão em uma estátua da liberdade e Andy desliza a anel no dedo de Sarafene enquanto eles ainda estão no ar. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos como esse. E claro, queremos saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que achou. A gente lê tudo com carinho. Até o próximo vídeo.